Depois que esse touro, né, ele é certificado, por quanto tempo que ele pode produzir, que ele pode reproduzir? Nós temos uma média do Brasil hoje de um touro até 8 anos, ele vai muito bem. Ainda mais se tratando aí, pelo menos da nossa genética, que é uma tourada bem rústica, ela fica muito bem reprodutivamente, testando o andrológico a cada ano, ele dando positivo, ele tendo a sua reconformação corporal após uma estação de monta. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. Você que nos acompanha pela Revista Oeste, canais parceiros, seja muito bem-vindo à Força do Agro Brasil que dá certo. Hoje nós vamos conhecer aí o difícil processo para um animal se tornar um touro. Lucas Mota é gerente comercial da Agropecuária Jacarezinho. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado aí por abrir o canal para nós. É uma imensa satisfação estar podendo falar um pouco da genética jacarezinho aí para vocês. A seleção de touros é um processo rigoroso até chegar ao nível de CEIP, né, que é a Certificação Especial de Identificação e Produção. Os animais passam pela avaliação da desmama e ao sobreano para então serem candidatos à certificação. E a gente acha que simplesmente nasce e está tudo resolvido, né, Lucas? Há uma estimativa de quantos machos, por exemplo, em uma estação de monta, né, que é conhecido o período de acasalamento de animais, para quantas vacas? Qual a probabilidade de machos nascidos? Existe uma estimativa aí? Numa estação de monta, nós temos aí uma projeção que varia entre 50% de macho e fêmea. Porém, de dentro de toda a estação que vão se tornar touros, eu consigo colocar somente 30% de uma próxima avaliação que vão se tornar realmente animais melhoradores, uns touros reprodutivos. Por isso que a gente diz que a nossa pressão de seleção é muito forte, porque não basta só ter o N de animais, elas vão passando por filtros para se tornar ali o nicho genético dentro do grupo jacarezinho. Ou seja, nem todo macho pode se tornar touro. Por quê? É um trabalho feito aí com genética e várias outras avaliações, critérios. Exatamente. Quando eles nascem, eles já passam por um rigoroso critério de avaliação, esse acompanhamento. Eles são denominados por grupos contemporâneos que a gente fala, que esses grupos eles ficam no mesmo pasto, tomando o mesmo sol, a mesma chuva e comendo a mesma quantidade de alimentos fornecidos pela fazenda. Então eles são uma briga constante entre eles, uma disputa, né, para ver qual deles se destaca mais. E esses dados eles rodam não só dentro da Jacarezinho, de toda a associação, no nosso caso da CIA de melhoramentos. Então eles competem entre si, mostrando quais são os melhores para estar superior geneticamente para ser atendido como um touro reprodutor. E esse período aí de quanto tempo, mais ou menos, essa disputa? A gente fala no início, no nascimento, até o sobreano. O sobreano aí é a partir dos 18 meses que começam as avaliações aí, que é sobreano após um ano. Então, nos 14 aos 18 meses, depende das regiões de fazendas que começam as avaliações. Aí, após isso, ele já se torna um candidato a CEIP, que é um candidato para ser um touro melhorador. Que aí ele recebe esse certificado, né? E a partir daí, então, de 14, 18 meses, ele está pronto para reproduzir? A gente tem a primeira rodada, vamos dizer assim, de índices concretos para tal. Então, aí ele se torna um candidato e depois tem uma outra avaliação que é a certificação, que aí a gente ceipa esse animal e faz o preparativo final aí para ele chegar com seus 600 quilos, 650 quilos, depende muito da carcaça, do fenótipo desse animal, para a gente estar realmente colocando no mercado. Então são várias etapas, é muito amoroso essa candidatura aí para a CEIP. Ou seja, se ele se torna um candidato, não significa que ele vai ser aprovado nessa última etapa. O que pode reprovar, por exemplo, esse macho? Exatamente, ele é um candidato e nós temos, além
da métrica estipulado pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, no qual eu só posso certificar 25% dos meus animais, eles ainda passam por um crivo que é de aprumo, racial e às vezes um índice, como é genômico, o índice genômico ele consegue te dar uma acurácia nas informações de mais de 70%, eu consigo começar a fazer uma seleção desses animais. Então, por um índice às vezes que não atinge o mínimo, ou por alguma questão de aprumo, ou por alguma questão de racial, que ele se torna desclassificado. A gente já volta a falar aqui sobre o difícil processo para um animal se tornar touro, mas agora é momento jurídico com o doutor Eduardo Berbiger. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, Joyce. É um prazer estar aqui novamente. A gente vem aí de uma semana, né, doutor, de depoimentos. Mauricide suspeita aí de plano de fuga, prisão decretada e revogada, quando os agentes cumpriam o mandado, bem como também a detenção do ex-ministro de Bolsonaro, Gilson Machado, que também teve a prisão decretada e revogada. Repercussão da mídia nacional e internacional. Qual a sua avaliação aí, doutor? Na verdade, Joyce, a minha avaliação é que isso é um instrumento de pressão, né, que o STF está usando. Obviamente, tanto o Mauro Cid quanto o Gilson Machado não vão fugir, né? Não tem nem como. Eles estão no meio desses depoimentos, são figuras conhecidas, parece que a família do Mauro Cid está com planos de viagem. Isso se trata de um instrumento de pressão, né, de coação, para que os depoimentos sejam da maneira como o Tribunal Federal espera, né? Isso é mais um capítulo triste dessa novela, né, que é o dentro do Bolsonaro, desses outros supostos delatores, digamos assim, né, dessas testemunhas, né? Delator, na verdade, só o Cid, né, que nem pode chamar de delator porque ele já mudou dezenas de vezes seu depoimento, e o Alexandre de Moraes, na verdade, está tentando moldar o depoimento para ver se chega no que ele quer, né? Então é mais uma pressão, mais uma coação, digamos assim, sobre essas duas testemunhas, né, e o suposto delator, que é o Mauro Cid. É mais uma vergonha, né? Essa prisão e logo depois ser revogada, né, não chegar nem a ser cumprida. É mais uma página triste aí da história do Supremo Tribunal Federal e deste processo aí que o ex-presidente Bolsonaro e todos esses supostos articuladores do suposto golpe, né, que não houve, né? Isso é vergonhoso, né? Eu acho que de todas as análises, especialistas que fizeram aí algum comentário sobre o depoimento do Mauricide, acho que o senhor foi o mais próximo. O Alexandre de Moraes, ele vai e volta até conseguir o que ele quer, né? Por isso que tanta mudança no depoimento do Mauricide. Doutor, falando um pouquinho agora sobre recuperações judiciais, diante desse cenário de crescimento, essas recuperações judiciais, elas podem impactar a concessão de crédito para a safra de 2025-26? Sem dúvida, né? O crédito agrícola ele se baseia na credibilidade, né? Nós tivemos aí 534 pedidos de recuperação judicial em 2023 e 1.272 pedidos em 2024, mais do que dobrou, né? Isto é uma demonstração de crise no campo, mas também de um uso indiscriminado de recuperações, né? Existem escritórios de advocacia oferecendo isso de forma errônea para os produtores rurais, né, e para empresas do agro, e muitos produtores e muitas empresas não estão refletindo no cenário pós-recuperação, né? Isso pode gerar um abalo de crédito. Os produtores que pedem recuperação precisam pensar que depois eles precisam fazer negócio com esses bancos, né, com as empresas de insumos, e a recuperação judicial ela gera um abalo de crédito, né? A recuperação ela precisa ser pedida num momento extremo, mas claro que muitas das empresas e muitos produtores realmente estão enfrentando dificuldades, e isso gera ainda mais retração do crédito, né? Nós temos um cenário nada favorável aí para a concessão de crédito. Nós temos a taxa Selic batendo recordes, né? Então juros altos, uma freada natural na concessão do crédito, somado a esse cenário de alta das recuperações judiciais, porque agora em 2025, no primeiro trimestre, já começou em alta, né, mantendo os níveis de 2024, isso é muito ruim, né, porque não podemos esquecer que o nosso plano safra não contempla
nada, quase nada, né, da necessidade de créditos produtores rurais, né? Ainda mais que esse ano foram 16 bilhões, né? Mas metade para a agricultura familiar, boa parte para sanar já compromissos dos anos anteriores. Então falta muito, né, do Plano Safra para honrar os compromissos de custeio dos nossos produtores. Então, os produtores dependem dos bancos, né? Nós temos aí meia dúzia de bancos que concentram todo o crédito rural. Então, essa questão das recuperações judiciais afasta os bancos, juros em alta afasta os bancos também, e outras questões da nossa política, principalmente econômica do governo, política tributária, que prejudicam ainda mais a concessão de crédito. Num cenário de desconfiança, o crédito fica mais caro. Doutor, já os produtores que estão em dia, eles podem se precaver de juros abusivos, ficar alerta aí a condições de crédito? Sim, sem dúvida. Nós costumamos dizer, já falamos aqui, que a fazenda ela tem que ser vista como uma empresa. Então o produtor ele precisa manter a sua contabilidade em dia, ele precisa profissionalizar, né, a sua contabilidade, a sua parte financeira, para que ele possa estar apto a um pedido de crédito em condições mais favoráveis, né? Ele precisa cuidar com compliance, ele precisa ter seus números em ordem para poder pleitear, né, um crédito em condições mais favoráveis. Então o produtor precisa entender que ele está gerindo uma empresa. Então, para que ele possa pedir crédito em condições melhores, ele precisa ter seus números redondos, balanços, enfim, balancetes, todos os seus demonstrativos, né, contábeis, tributários, tudo precisa estar organizado. Sem isso, ele não consegue pleitear condições de crédito graves. Então, o produtor precisa, em primeiro lugar, arrumar a casa, para depois poder buscar condições de crédito melhores. Doutor, e quando a gente fala em crédito alto aí pro produtor, acaba sobrando também para o consumidor aí, pode ter um aumento no preço do alimento, né? Nós sempre falamos aqui que o agronegócio trabalha com alimentos, né? Em última análise, tudo que o agronegócio produz são os alimentos. Então, sempre que há um aumento de taxa de juros, um aumento da alíquota de tributos para o agro, isso se reflete no consumidor final, que é quem vai na gôndola do supermercado, quem compra alimentos, que vai sofrer o impacto do aumento do preço disso. Então, se há um aumento da taxa de juros, o produtor vai repassar isso para os alimentos e o consumidor final, que é quem vai ao mercado, quem compra os produtos, quem compra os alimentos, vai sentir o impacto desse aumento de juros. E nós temos que lembrar o seguinte: agora, na semana passada, houve uma proposta de aumento, né, imposto de renda a partir de 2026 de 5% do governo federal sobre as letras de crédito do agronegócio, sobre as LCAs, que são um instrumento de financiamento do agronegócio, que encarece o dinheiro para o fomento do agro. Vamos lembrar que nós já noticiamos aqui que o governo Lula vetou a isenção dos tributos da reforma tributária, CBS e IBS, sobre os fiagros, que são outros modelos de financiamento do crédito rural. Isso é uma questão que ainda não está resolvida, quer dizer, encarece ainda mais o financiamento do agronegócio. Quer dizer, então, aumento de Selic, né, recuperações judiciais e as políticas tributárias do governo federal estão ajudando a encarecer o dinheiro para o produtor rural. E isso acaba sendo repassado ao consumidor final, sem dúvida nenhuma, porque o produtor não consegue assumir esse ônus, né? O produtor não consegue assumir o aumento de custo do dinheiro sem repassar isso para o consumidor final. Doutor, como você vê aí as recuperações judiciais para a próxima safra, diante aí de uma estimativa de boa colheita, traz um cenário favorável para os produtores pagarem as dívidas? Olha, no início desse ano já tivemos um aumento, como eu disse, continuou em níveis altos nos moldes do ano de 2024. Nós temos que lembrar que a safra alta não significa por si só uma melhoria nas condições. O dólar alto encareceu o preço dos insumos e o preço das commodities agrícolas da safra estava baixo. O preço do soja estava muito baixo. Deve melhorar, né? Claro que uma super safra sempre ajuda a melhorar as condições do campo, mas acredito que isso por si só não seja um fator determinante da diminuição das recuperações judiciais. Eu acredito que o cenário vai se ajustando, e até porque, como eu disse, muitas recuperações elas são um pouco especulativas, né? Existem escritórios
vendendo isso indiscriminadamente para os produtores, e não é sempre a melhor saída, o melhor caminho, e nem sempre elas são tão necessárias. Eu acredito que o produtor rural e o empresário de negócio devem pensar muito bem e se assessorar da melhor forma antes de pedir uma recuperação judicial, que deve ser sempre a última saída, né? O produtor deve procurar outras negociações, outras formas de resolver os seus problemas, porque a recuperação, o cenário pós-recuperação é difícil, gera um abalo de crédito, gera uma série de consequências que podem ser muito ruins no cenário de médio prazo para o produtor rural. Do que a gente fala aqui é ação direta ou indireta do governo e, é claro, numa situação dessa, a avaliação negativa de Lula sobe e positiva cai. Segundo o levantamento Ipsos-IPEC, que foi divulgado na semana passada, para 43% dos entrevistados, doutor, praticamente a metade, o governo petista é ruim ou péssimo e 25% bom ou ótimo. Mas diante de tantas notícias ruins, né? Aumento, cobra imposto de renda onde era isento, crise do INSS, tantas coisas acontecendo aí no país, o governo não consegue fechar as contas, passa a conta para o brasileiro. Até quem votou no Lula não tem que avaliar para negativo nessa situação, né? Isso é o reflexo que nós vemos, né? O governo perdido, né? Uma política tributária absurda. Nós vimos, como já falamos aqui, um aumento de 10% na arrecadação federal, um aumento real, né, ano passado. Isso é o aumento maior que nós tivemos na série histórica, desde que se é medido há mais de 30 anos atrás. Um gasto cada vez maior, né, um descontrole nas contas públicas, aumento de juros, né, aumento de inflação, aumento do dólar. Quer dizer, um governo perdido, né? Agora, uma das maiores habilidades que o presidente Lula tinha, que era a relação com o Congresso, também se esfacelando, mesmo distribuindo dinheiro, né, a rodo, como o governo costuma fazer, né, através de emendas, através de favores políticos e financeiros, né, nem assim está conseguindo controlar. Quer dizer, é o governo se esfacelando e a população percebendo isso, isso se reflete na avaliação do governo. E nem esses factoides, né, esta trama do golpe, aí, este processo do Supremo Tribunal Federal contra o Bolsonaro, né, tentando inviabilizar sua candidatura, porque as pesquisas demonstram que hoje o presidente Bolsonaro derrotaria o presidente Lula numa eventual eleição, né, e outros também candidatos da direita. Então, nem esse interesse em viabilizar eventuais candidaturas tira o foco do péssimo governo que o presidente Lula está fazendo, porque todo mundo enxerga isso, né? É só ir ao mercado fazer compras que você vê o péssimo governo. É só tentar fazer um empréstimo bancário que você vai ver as altíssimas taxas de juros. Então, todo mundo, inclusive a população de menor renda, acaba sentindo os reflexos, né, no supermercado, enfim, nas coisas mais básicas, no preço dos serviços públicos. Então o governo está se esfacelando, né, a olhos vistos, né? Então isso acaba se refletindo nessa queda de popularidade. E daqui deve ser para pior, né? Mesmo o governo abrindo as torneiras de gastos, e isso é muito ruim porque vai comprometer ainda mais os números, os índices aí do governo econômicos, né? Que isso depois demoram anos aí para colocar em ordem. O brasileiro aí numa situação cada vez mais difícil e o Lula tentando fazer acrobacia em palcos franceses. Esse é o Momento Jurídico com o doutor Eduardo Verbiger. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Eu que agradeço, Joyce. Uma ótima semana a você e a todos os nossos telespectadores. O campo sustenta o Brasil, mas quem dá voz ao campo? Na Revista Oeste, o agronegócio não é pauta de ocasião, é prioridade. Informação que respeita quem produz, conteúdo que chega onde o agro acontece. Assine a Oeste por R$ 1,15 por dia e você fortalece o jornalismo que entende a força do campo. Acesse revistaoeste.com/assine. Ô Lucas, depois que esse touro, né, ele é certificado, por quanto tempo que ele pode produzir, que ele pode reproduzir? Olha, nós temos uma média do Brasil hoje
de um touro até 8 anos, ele vai muito bem. Ainda mais se tratando aí, pelo menos da nossa genética, que é uma tourada bem rústica, ela fica muito bem reprodutivamente, testando o andrológico a cada ano, ele dando positivo, ele tendo a sua reconformação corporal após uma estação de monta. Mas a gente hoje, pessoas aí estudando muito de genética, a gente fala para que essa troca seja feita de 4 a 5 anos desse touro, para que você não corra grande risco desses animais estarem cobrindo as próprias filhas, né? Filhas e netas. E também para você estar sempre utilizando touro jovem, porque nós estamos falando aqui de melhoramento genético. Qual que é a melhor safra do melhoramento genético? É a safra que vai nascer. Por quê? Porque cada ano a gente vem buscando melhorar algum índice, algum acasalamento, algum touro que se destaca para tal características. Então, assim, eu tenho clientes que trocam touro de 3 em 3 anos, que é o top, a cabeceira da clientela aí, preocupada realmente com o intervalo de geração, com consanguinidade dentro do seu rebanho. E tem também a turma que troca de 5 em 5 anos, entendeu? Que é um prazo, um limite aí, vamos dizer. E, obviamente, com isso, você anualmente vai trocando esses animais, porque uns vão ficando mais velhos, outros mais novos, você quer testar uma linhagem mais nova, uma linhagem de certos índices que atende melhor a sua fazenda com o que você está programado dali para frente. Então é muito bacana aí esse trabalho de melhoramento aí. E esse touro, ele reproduz tanto por acasalamento como pelo sêmen. Vocês vendem também o sêmen, né? Exatamente, nós temos no histórico da Jacarezinho mais de 80 touros em centrais, hoje ativos 35 touros. Nós temos uma preocupação muito grande quando o quesito é touro de central. Nós não deixamos ir touro ao acaso somente para falar que nós temos ali tal animal para bateria. Nós realmente fazemos esse trabalho junto com as centrais para realmente estar contratando somente touros que vão colocar um melhoramento, entendeu? Que touros que têm uma capacidade muito alta de realmente melhorar o animal para cada característica que busca o cliente. A gente está falando da certificação, que é o CEIP, mas também tem alguns índices. O que são esses índices? Qual que é a diferença de um do outro? Qual que é o mais importante? Nós temos dentro do grupo de avaliações mais de 15, 20 índices hoje dentro da ficha do animal de todas as avaliações, mas eu gosto de trabalhar até mesmo para simplificar para os nossos clientes com 5 índices que para mim são os primordiais, que é o índice CIA-GEN, que é o índice final de todas as avaliações, ele engloba ali 70% nesse CIA-GEN, índice final. Nós temos o índice desmama, que nada mais é para você obter animais, aumentar o seu peso da desmama. Clientes que querem sair do peso de 190, 200 quilos, ele fala, Lucas, o que eu miro aqui? Cara, você vai mirar o índice desmama, porque não tem jeito, é um índice focado naquilo. Depois nós temos o retorno maternal, e o IPP, retorno maternal, é o touro que vai colocar fêmeas longevas dentro da propriedade, fêmeas funcionais, fêmeas com quilos a mais de leite para poder trabalhar esse bezerro bem na sua fase de mamote, né? Na sua fase de cria. E depois nós temos o IPP, que é o índice de precocidade sexual, que ele avalia a precocidade sexual da fêmea, para você trazer essa fêmea mais cedo para a precocidade sexual dela, que todo mundo já sabe hoje, os grandes estudos de genética falam que a precocidade sexual ela não traz só meses antes para essa fêmea ela parir, ela vem com um pacote genético acoplado a isso para dar mais funcionalidade, para dar mais desempenho e velocidade de crescimento para esse animal. Então é um índice aí que está primordialmente sendo muito bem trabalhado. E o último, não menos importante, o índice IFRIG, né? Para ciclo completo, para contrato de boi-china, para esse touro precoce, para essa avaliação de carcaça, hoje muito falado, esse nosso índice IFRIG, ele é muito bem trabalhado, que é um índice que avalia rendimento de carcaça, qualidade de carne, espessura de gordura. Então, esses 5 índices é o que eu gosto de trabalhar com meus clientes aí, para ser mais assertivo e mais simplificativo para eles entenderem todo o processo aí de melhoramento.
Você está cansado de tomar 10, 15, até 20 comprimidos por dia e mesmo assim as dores não vão embora? Se você sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores na coluna ou nas pernas, preste atenção, este recado pode transformar a sua rotina e a sua saúde. Pode e vai transformar, Káutia. A Vitai Gold inovou mais uma vez e apresenta o Vitai 7 em 1. Uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios. Agora praticidade para você, mais saúde e menos dor. É isso aí, olha o que você encontra no Vitai 7.1. Magnésio para fortalecer os ossos, cúrcuma para aliviar as inflamações, creatina para mais força de disposição, colágeno tipo 2 para regenerar as cartilagens, MSM reduz inchaço e rigidez, a clorela protege o fígado, a vitamina C turbina a imunidade, ou seja, tudo 100% natural e com comprovação científica. E quem usa aprova. Vamos ouvir agora o recado especial da querida Lucinha Lins, que faz uso diário do Vitai 7 em 1. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Lucinha falou tudo. O Vitai 7 em 1 mudou a vida dela e agora pode mudar a sua. Ligue agora para o 0800 291 2200 e aproveita a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros. Tem que ligar agora, porque além dos 70%, você vai levar de presente o nosso relógio inteligente e ainda o nosso gel Santa Maria, creme para dores localizadas. Nós estamos falando dos touros, mas assim como os touros recebem a certificação, as fêmeas também passam por esse processo para serem, para poderem dar cria? A gente fala de touro, mas a forma é a vaca, né? Não tem como. As nossas galinhas dos ovos de ouro são as nossas fêmeas, por isso que elas são trancadas aí a 7 chaves. Nós temos um zelo muito grande, um crivo de avaliação muito grande dessa fêmea que vai realmente permanecer no seu rebanho e desses números dessas fêmeas. Quais fêmeas nos colocou o touro em central? Quais fêmeas já colocou mais quilos de bezerro desmamado dentro da fazenda? Quais fêmeas emprenharam bem, se recuperaram bem desse sistema? Então, o trabalho realizado em cima dessas fêmeas para atender com o touro, com o produto final, é na ponta do casco, como diz a linguagem boiadeira. Hein? E esses animais que não recebem a certificação, eles são destinados para o abate, são gados de corte? Todos destinados ao abate. Então, assim, vocês sabem que a Jacarezinho é do grupo Marfrig, então nós da Jacarezinho somos um pulmão aí para abastecer os confinamentos da Marfrig, e eles ficam encantados com essa tourada que chega lá, que não é o boi, né? Porque não virou touro, então eles ficam encantados com esses touros que chegam lá para a linha de final de abate, com o seu rendimento, com o tempo que eles ficaram de coxo, com essa conversão alimentar e depois na qualidade de carne, né? A Marfrig exporta muita carne para os Estados Unidos, então a qualidade de carne que chega desses animais é impressionante. E a Jacarezinho, se não é a maior, é uma das maiores, né? Produtoras aí, tanto de touros para produção de sêmen. Vocês têm um foco, né, nas fazendas justamente para a reprodução, mas você acabou de colocar os que não são selecionados acabam sendo destinados para o Marfrig. É uma cadeia sustentável, né? É uma cadeia sustentável, um trabalho muito intenso nessa venda de carne, né? A gente fala em genética, mas tem a venda de carne também, que engloba, envolve tudo. Nós estamos falando aí de 45 mil cabeças de fêmeas, 100 mil cabeças no grupo total, entre machos e fêmeas, e estamos falando de 20 mil fêmeas dentro da avaliação da CIA de melhoramento.
Então, é um trabalho de pirâmide, onde tem a recria, engorda, e depois entra mais as faixas dessa pirâmide, que é o gado comercial, o gado de genética, o topo da genética. Então, é muito cauteloso, é muito olhado de dentro mesmo da fazenda para fora, sabe? E hoje nós somos o maior dentro do SEIP, do rebanho SEIP, e também somos o maior junto com 1 ou 2 rebanhos aí do PO. Todo o gado de corte das fazendas Jacarezinho, passam pelos frigoríficos, né, pela Marfrig. Agora, o de reprodução, o touro, você falou em clientes, vocês também fornecem, né? Vocês têm clientes, e esse cliente, eu acredito que ele também reproduz e acaba vendendo novamente para vocês, ou diretamente para o frigorífico. Exatamente. Nas regiões que nós temos fazenda próximas e até frigorífico próximo, nós temos um cuidado com esses clientes em saber onde está o nosso produto final, né, oriundos dos nossos touros, para a gente estar sempre buscando essa comercialização dessa carne, desse animal da linha final aí, ou às vezes do bezerro, para nós mesmos fazer a recria desses clientes em específico. E os clientes sabem da diferença que dá, da velocidade de crescimento, do ganho genético que tem. Então, eles têm um trabalho muito longevo conosco, de muita fidelidade também. Ou seja, é uma compra com venda garantida, porque acaba voltando, né? Vendendo, o cliente vende para o próprio fornecedor. Exatamente. A gente, às vezes, por agora esse ano passado, um motivo de fogo na fazenda, uma seca bem severa em algumas regiões, a gente não conseguiu comprar tudo do nossos clientes, mas a gente direciona e tem mercado para isso, sempre pagando um pouquinho a mais, sabe? Nós costumamos direcionar os clientes aí para outros até frigoríficos que buscam também esses animais aí de qualidade, né? Que vão dar um rendimento maior, uma qualidade de carne maior. Lucas, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pelas suas informações. Volte sempre. O prazer é todo meu. Muito obrigado por abrir esse espaço aí a mim, para falar um pouco da genética Jacarezinho aí para vocês. Gratidão a você que nos acompanha. Siga o nosso perfil no Instagram. Você já sabe, vamos fazer do agro, ser campeão brasileiro, uma paixão nacional.